época em que os egípcios eram reinados por faraós, José, filho de Jacó, interpretou o sonho de Faraó que haveria fome na terra por 7 anos. Essa escassez de comida fez com que o povo de Israel migrasse para as terras do Egito. Alguns anos depois da morte de José, o povo de Israel começou a ser escravizado pelos egípcios de forma cruel. No entanto, José já havia profetizado que Deus visitaria o povo com poder e faria subir da terra egípcia para uma terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E com braço forte, Deus libertou o povo de Israel da escravidão, com a promessa que enviaria o Salvador para libertar a todos da morte eterna. Graças à misericórdia de Deus e o plano perfeito para salvar o homem, o próprio Filho de Deus foi enviado para realizar o sacrifício perfeito que tiraria o pecado do mundo.
sobre o Filho de Deus que ela teria. Em uma noite calma nasceu Jesus, sobre uma estrela que brilhava, cheia de luz. Aleluia. Estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer, resposta a todos
não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Basta todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Mais um dia sem encontrar esperança. Minhas forças se perdem. Há 12 anos as primeiras gotas de sangue vieram. Achei que fosse algo normal, até que se tornaram um oceano de fracasso dentro de mim. Elas continuaram crescendo. Alguns dizem que ser maldição, outros que é uma hemorragia e que logo vai passar. O cheiro que ficou em minha casa e as vergonhas expostas pelos estrangeiros que passavam pela minha aldeia
não são escritas as páginas da Bíblia. Que mal eu fiz para merecer tamanho castigo. Eu não entendo. Mas isso logo vai passar. Isso logo vai passar. Eu vou encontrar um feiticeiro ou um boticário que possa me ajudar aí. Isso vai passar. O que essa mulher imunda está fazendo aqui? Segundo a lei de Moisés, tudo que ela tocar se tornará imundo. A cama que ela dorme, a cadeira que ela senta, até mesmo a roupa que ela veste. Não podemos permitir que Cafarnaum seja infectada com a maldição que acompanha essa mulher. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, bem em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade, digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Essas são as palavras de meu Pai. Aqueles que me seguem. Então esse é o Yeshua. Jesus, o homem que cura. Sim, há uma força diferente em seu olhar, eu posso ver. Se tocá-lo, simplesmente tocá-lo, e eu serei curada. Ai, não, não, eu não posso mais acreditar nessas mentiras. Não deu certo antes, porque daria certo agora. Eu não. Mas eu posso pelo menos tentar. Eu preciso acreditar. Eu serei curada, basta tocá-lo. O tempo da dor, da frustração, da solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço, tá aqui. Sim, ele está aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Quem me tocou? Mestre, a multidão lhe cerca. E o senhor me pergunta quem lhe tocou? A vida parar o meu mal. Eu senti que de mim saiu virtude. Quem me tocou?
Fui eu, mestre. Me perdoe. Mas há 12 anos eu sofro desse mal. Já não sou mais conhecida pelo meu nome, mas somente por impura. Filha, a tua fé te curou. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão, lançar-me aos teus pés e te tocar. Eu fui curada. Eu fui curada. E chegando o dia da festa dos pães sem fermento, Jesus deu a Pedro e João a ordem de preparar a ceia da Páscoa. Orientou a Pedro e a João que ao entrardes na cidade, eles encontrariam um homem carregando um pote de água e deveriam segui-lo até a casa que ele entrasse. E comunicaria ao proprietário da casa sobre o local do salão de hóspedes, para ceiar com os discípulos. E tudo foi conforme Jesus havia falado. A morte de Cristo, ela traz alguns benefícios que muitas vezes nós não utilizamos. A palavra testamento, ela quer dizer exatamente que alguém, antes de morrer, escreveu algo, deixou alguns dos seus desejos e também colocou à disposição todos os seus bens, geralmente aos seus familiares. Nós temos o Novo Testamento e o testamento ele só pode ser aberto e utilizado após a morte do testador. Nós queremos que a palavra de Deus, e principalmente o Novo Testamento, é para nós. E muitas vezes quando disse não utilizamos, por falta de conhecimento até, porque o dono do testamento é Cristo, e Cristo morreu. Ou seja, tudo que ele deixou, todos os seus bens, todas as suas vitórias e graças, ele concedeu à igreja. Nós podemos utilizar. Em Isaías 53, a Bíblia nos afirma que Cristo levou sobre si dores e enfermidades. Cristo deixou no lugar dessas coisas paz, vida, amor. E muitas vezes nós estamos sofrendo, sem usufruir daquilo que é direito nosso, é herança. A herança foi nos dada, o Novo Testamento, juntamente com todas as suas bênçãos, foi concedido a nós. Nós somos filhos de Deus. E por isso nós temos direito a uma música que ela fala sobre isso. E a letra dela diz o seguinte: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, nós abrimos as nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá.
Até quando nós vamos viver com a herança do Senhor doada a nós, sem tocá-la, sem utilizá-la, sem poder pegá-la e usar em nossas vidas, em nosso benefício, porque foi nos dado. Cristo de fato morreu, o testamento foi aberto, e hoje nós temos conhecimento de tudo aquilo que Ele nos deu. O que fazemos nessa noite é celebrar a morte de Cristo. E talvez isso pareça algo comum. Não se celebra a morte. Morte é um momento de choro, de pranto. Morte não é motivo de celebração, é motivo de tristeza. Mas para nós, a morte de Cristo, e que Ele mesmo mandou que fosse lembrada, que fosse celebrada, é motivo de alegria. Porque com a sua morte nós recebemos vida. Com a sua morte o nosso pecado foi apagado. Com a sua morte o desejo de Deus foi suprido. O salário do pecado é a morte. E Cristo, como inocente, morreu em nosso lugar, satisfazendo assim a vontade de Deus, mas pagando o preço por cada um de nós. Ele não pecou, nós pecamos. Nós não morremos, mas Ele morreu. E através desse sacrifício dele, nós adquirimos vida. Quando aceitamos o seu sacrifício, quando o reconhecemos como Senhor de nossas vidas, esse sacrifício se torna realidade em cada um de nós. E o testamento que foi aberto dá direito, filhos de Deus, que são formados ao entregarem suas vidas a Cristo, pode ser utilizado. Nós vamos celebrar esse momento. E para isso eu vou chamar, amados, havia uma preocupação em faltar. Tem alguém que ficou sem receber o pão e o vinho? Alguém? Nós, como igreja, nós permitimos que os nossos filhos, principalmente as crianças, participem da ceia. Porque a palavra de Deus, Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. Eu não posso negar a ceia a quem pertence o reino, porque a mesa é do Senhor. Então, é com base nisso que nós permitimos que os nossos filhos participem. Mas você tem autoridade sobre o teu filho. E se você não acha conveniente que ele faça, você tem toda a autoridade legal sobre ele. A palavra de Deus diz que Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de agradecer por ele, disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Vamos participar do pão. Glória a Deus. Aleluias. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e, tendo abençoado, disse: bebei dele todos. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Façam isso em memória de mim. Vamos participar do vinho. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia. O Senhor se colocou por nós como sacrifício. O Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós, miseráveis pecadores, não merecedores. Mas a tua graça e o teu amor, ó Deus, nos salvam, nos libertam.
Nós louvamos por esse privilégio maravilhoso de poder celebrar a tua vitória. A vitória na cruz do Calvário é a nossa vitória. A vida que o Senhor perdeu na cruz, o Senhor disse: eu tenho vida e a darei em abundância a todos que se chegam a ti. Muito obrigado, ó Pai. Ao participarmos, ó Deus, dessa celebração, nós estamos anunciando a tua vitória, a tua morte que nos salvou até que o Senhor volte para nos buscar. Muito obrigado por esse privilégio maravilhoso de sermos igreja, de sermos teu povo, que a tua palavra diz que é povo exclusivo de propriedade tua, povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Nós te louvamos gratos pela tua bondade para conosco, Pai. Rogamos ainda, ó Deus, que o Senhor torne real a vitória da cruz na vida de cada um dos teus filhos, sobre a vida da tua igreja, ó Pai. O Senhor levou sobre si dores e enfermidades, e eu te peço, ó Pai, que em nome de Jesus, todos aqueles que aqui se encontram, ó Deus, ou por cada família aqui representada nesta noite, que o Senhor manifeste a tua vitória, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo renovo, trazendo salvação, trazendo vida sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Torna real, Senhor. Nós cremos na tua palavra e temos experimentado, ó Deus, o teu poder. Por isso, ó Pai, nós temos a plena convicção em pedir e por isso também agradecer. Muito obrigado, ó Deus. Peço uma bênção especial nessa noite, ó Deus, pelo povo do Rio Grande do Sul, por aquele povo, ó Deus, que tem passado por aflição e angústia. Que o Senhor, ó Deus, na tua infinita graça, tendo o controle de todas as coisas, que o Senhor, ó Deus, dê alívio àquele povo em nome de Jesus. Não te esqueça, ó Deus, da tua nação, o povo de Israel. Concede a eles vitória e paz, assim como tem concedido a nós. Eu te agradeço, ó Deus, por tua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Recolher, por favor. Por favor. Eu ainda não consegui entender o que aconteceu comigo. Foi incrível. Na verdade, eu não sei nem como contar essa história. Eu estava preso. Eu estava acorrentado numa prisão. Eu estava condenado, porque eu cometi muitos crimes. Eu aguardava apenas a minha execução. Mas aí veio aquele guarda, tirou as correntes, disse que eu estava livre. E ele disse que um outro alguém ia morrer no meu lugar. Isso é incrível. Mas o fato é que eu estou livre. Agora eu estou livre. Isso é incrível. No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora e eu esperava a hora da execução. O pranto molhando o meu rosto e eu revendo os meus pecados. Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. E eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vá em paz, você não tem mais nenhum motivo
motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. E eu estava em plena guerra e ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Vocês conhecem alguém assim? E eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte. Você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. E eu estava em plena guerra e ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Opa, melhor ir por aqui. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz, com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim.
coroa de espinhos viu então, mas ouvia cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Segue enfim. Pai, por que me desamparaste? Oh Pai, por que me desamparaste? Agora tão sozinho, rejeitado nos espinhos, como dói a minha dor. O meu Pedro me negou, fui traído e perseguido, o meu sangue foi vendido, minha carne está moída, derramei a minha vida. E agora, Pai, que me sinto tão sozinho, quero agora o teu carinho e me deita nos seus braços pra descansar o meu cansaço. E agora, Pai, que me sinto tão sozinho, quero agora o teu carinho e me deita nos seus braços pra descansar o meu cansaço. Amar, Sabachthani. Amar, Sabachthani. Pai, por
como chegam os meus espinhos, sangue, fé, dor e carinho. Olha em volta e tenho sede, tenho fome, tenho pena. Estou morrendo por alguém que me mata e tira o bem. E agora, Pai, que me sinto tão sozinho, quero agora o teu carinho, que me deita nos teus braços, pra descansar o meu cansaço. Amar, tava cantando. Amar, tava cantando. Elohim, Elohim, Lama Sabachthani. Pai, está consumado. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e o sol não deu mais o seu calor. E chegando a tarde, um homem chamado de José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus, pediu para cuidar do corpo de Jesus e o sepultá-lo. Corpo tão machucado, moído, desfigurado, que dolorosa e triste visão. Teu sangue correndo por entre os dedos, coagulando em segredo, ainda se esvai pelo chão. Quero te perfumar, em linho te enrolar e te encerrar na rocha tosca prisão, e então poder parar e em tudo meditar no meu coração. Senhor, que grande amor é o teu, na morte que se abateu como o pior deste mundo. Dores, como o profeta escreveu, aflito, ferido de Deus, em sofrimento profundo, ser propício a mim, eu pecador ruim, que nem mereço o teu perdão, mas tua graça excede e amando me concede a salvação. Quero te perfumar, em linho te enrolar e te encerrar na rocha tosca prisão, e então poder parar e em tudo meditar em meu coração. Senhor, que grande amor é o teu, na morte que se abateu como o pior deste mundo. Em dores,
Como o profeta escreveu, aflito, ferido de Deus, em sofrimento profundo, ser propício a mim, eu pecador ruim, que nem mereço o teu perdão, mas tua graça excede e amando me concede a salvação. Quero falar sobre alguns benefícios da ressurreição de Cristo. Já vimos que a sua morte trouxe benefícios a nós. Ele deixou um testamento. E desde que morreu, o testamento foi aberto e nós podemos utilizar aquilo que ele nos deixou como herança. Mas também a sua ressurreição nos trouxe muitos benefícios. E eu quero destacar alguns deles nessa noite. Eu vou ler em João, capítulo 20, do verso 19 ao 22, e pela tradução que eu tenho, diz assim: Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Conta-se que, após a abolição da escravatura, muitos escravos, por não saberem ler e pela falta de conhecimento, não era como hoje que algo acontece do outro lado do nosso planeta e a gente consegue saber em pouquíssimos minutos. Então, por não saberem ler e pela falta de notícias, eles ainda continuaram escravos durante muito tempo. Da mesma forma, alguns de nós, por não conhecermos os nossos direitos como filhos de Deus que somos, temos deixado de viver muitas bênçãos que foram alcançadas por Cristo, não apenas na sua morte, mas também na sua ressurreição. Um dos motivos que nos traz alegria sobre a ressurreição de Cristo é que isso prova que ele é filho de Deus, sendo ele o próprio Deus. Porque os grandes homens que já passaram por esse mundo, profetas, Moisés, Elias, os falsos também, Buda e tantos outros que se tornaram aos olhos de outros homens como deuses, eles morreram, mas permaneceram mortos. Os seus corpos foram decompostos, se tornaram em uma massa putrefa e hoje, se ainda pode haver alguma coisa, é apenas pó daquilo que eles foram. Cristo ressuscitou. Cristo morreu, mas não permaneceu morto. Ele vive. Ele está vivo. Segundo a palavra de Deus, ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas antes disso acontecer, ele esteve com os seus discípulos. Texto que lemos há pouco. Passou por muitas pessoas e mais de 500 pessoas o viram após a sua ressurreição, até que ele fosse, de fato, levado ao céu. Essa ressurreição trouxe alguns benefícios que o texto lido menciona, e eu quero ressaltá-los aqui. A primeira delas, paz. Quando Cristo surgiu novamente entre os seus discípulos, com as portas cerradas, segundo o texto que lemos, ele simplesmente apareceu lá junto deles, e ele disse a eles: paz seja
convosco. A ressurreição de Cristo traz sobre as nossas vidas paz. Não temam. É uma frase que se repete na palavra de Deus por 365 vezes. Não temas. Ou seja, você pode a cada dia do ano sair de casa com essa frase na sua mente: eu não temerei. Eu não temerei. Porque o Senhor disse: não temam. Queridos, paz não é ausência de problemas. Nós temos problemas. Paz é a presença de Jesus. E quando ele foi ao céu, ele disse aos seus discípulos: eu vou, mas eu vou enviar o meu substituto, e ele será para vós o que eu sou. Enquanto que Cristo estava presente entre os seus discípulos de forma visível, humana, podia ser tocado, mas após a sua ressurreição ele disse: eu tenho que voltar ao Pai, mas eu vou enviar a vocês o Espírito Santo, e ele não será mais para vocês alguém que vocês poderão vê-lo, vocês não poderão tocá-lo, vocês não poderão dizê-lo, ele está ali ou aqui, porque ele habitará dentro de vocês. Cristo, através do Espírito Santo, habita dentro de cada um de nós. Não há uma paz melhor, não há uma paz mais proeminente do que essa, do que a presença de Deus. Efésios capítulo 2 e 14, a parte A do versículo, diz que Cristo é a nossa paz. Se Cristo é a nossa paz e Ele habita em mim, então eu posso declarar que eu tenho paz. Eu posso declarar que eu vivo em paz. Eu posso declarar sim que mesmo diante da adversidade, mesmo diante dos problemas, ainda assim a paz está sobre a minha vida, porque habita dentro de mim. Cada um de nós que um dia entregou a vida a Cristo, reconhecendo o seu sacrifício e recebendo esse sacrifício que foi feito em nosso lugar, nós temos Ele ao nosso favor. Nós temos Cristo conosco, porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, Cristo e você já é maioria. Cristo conosco sempre será maioria. Então nós podemos, com base nisso, manter a paz que Ele nos deixou e viver a nossa vida em paz diante do Senhor. Segundo benefício encontrado no texto, alegria. O texto diz que os discípulos alegraram-se, porque a presença do Senhor causa alegria. No caso deles, eles estavam entristecidos. Cristo havia morrido. Eles viram a sua morte, viram o seu sepultamento. Mas o Senhor aparece novamente entre eles, e isso causa grande alegria. O temor se vai, o pranto cessa, porque boas notícias sempre trazem alegria. E agora não apenas havia a fala, não apenas o comentário. Algumas mulheres dizem que ele ressuscitou. Agora ele estava ali presente, juntamente com eles. Mostrou-lhes as mãos, mostrou o lado que foi ferido, e agora eles estavam de fato crentes. Eles criam porque estavam vendo que de fato Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo em Coríntios diz que se Cristo não ressuscitou, se é que de fato os mortos não ressuscitam, então é vã a nossa fé. Diz a palavra de Deus que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dos homens, por esperar por Ele apenas nesta vida. Mas ele conclui a sua fala dizendo: mas, de fato, Cristo ressuscitou. E nós podemos viver alegres, porque aquele que morreu
ressuscitou e foi visto entre eles, e nós sabemos hoje que ele habita conosco. Ou seja, aquele que estava morto venceu a morte. É por isso que ele pode prometer a cada um de nós, quando ele diz que eu vos darei vida, vida em abundância, eu vos levantarei do pó da terra, eu vou ressuscitá-los também, porque eu tenho autoridade, eu tenho poder, porque eu venci a morte. Aquele que venceu, de fato pode cumprir, e com base nisso nós podemos crer, podemos de fato viver a nossa vida sabendo que ainda que não vejamos Cristo na sua vinda, ainda que a morte tenha nos levado, mas a sua palavra nos garante que nós ressuscitaremos e encontraremos com ele nos ares, porque ele venceu a morte. Em outras palavras, queridos, o nosso futuro, o teu e o meu, está assegurado. Todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo, crendo no seu sacrifício como sendo a prova do amor de Deus, porque a Bíblia também declara isso, que o amor de Deus fez com que ele entregasse o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. A prova do amor de Deus por nós é essa: Cristo morreu por nós, e isso deve sim ser motivo para nós de grande alegria. Terceiro benefício da ressurreição de Cristo: propósito. Ele disse aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, ou seja, ele não veio a esse mundo passear, ele não veio a esse mundo simplesmente para experimentar o que é ser gente, como é ser humano. Ele veio com um propósito, ele veio para cumprir uma missão, e ele disse: assim como o Pai me enviou com um propósito, também eu vos envio a vós. Eu vou dar propósito à vida de vocês. Vocês agora têm uma missão, vocês têm algo a realizar. Eu coloco sobre a vida de vocês um propósito, porque quem vive sem propósito nesse mundo, queridos, ele não vive, ele simplesmente existe. Se nós não tivermos propósito, nós estamos apenas existindo, porque a vida requer um propósito para que ela seja vivida na sua melhor e mais preciosa forma. Miles Monroe escreveu: o homem mais pobre não é o que vive sem dinheiro, mas é o que vive sem propósito. Propósito é mais importante do que fama, do que dinheiro ou circunstância. É mais importante. E se você não sabia, eu quero dizer para você hoje: Deus tem um propósito a cada um de nós. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para que você saia daqui a partir de hoje, o que não sabia, sabendo que você tem uma missão a realizar. Nós estamos aqui de passagem, ou seja, a nossa missão requer urgência, pressa para que seja estabelecida e feita. As coisas boas que acontecem em nossa vida, elas têm um propósito. Mas as coisas más também, que acontecem conosco, têm um propósito, e Deus usará ambas, tanto as coisas boas, como aquilo que nos atingiu e consideramos mal, para nos aperfeiçoar, para que possamos realizar e cumprir totalmente o nosso propósito. Deus quer usar a tua vida. Deus quer te usar, mas te usar com propósito, te usar segundo aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele planejou. Não permita que os planos de Deus sejam demorados na tua vida, ou que sejam impedidos. Entregue-se ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim o teu propósito, porque isso é benefício ganho com a ressurreição de Cristo. Quarto benefício: Espírito Santo. Já falamos que Cristo foi, e Ele disse: mas eu mandarei o Consolador.
Ele virá para vós, ele habitará dentro de vós. Em Atos, capítulo 1, verso 8, a palavra de Deus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O propósito do Espírito Santo em nossas vidas é nos conduzir, é nos aperfeiçoar, é nos tornar mais parecidos com Cristo e, principalmente, nos conceder poder para realizarmos o nosso propósito. Deus jamais nos dará algo que seja impossível ser feito. Deus jamais nos dará algo que não possamos realizar. E Ele nos deu ajuda, nos deu o Espírito para que Ele possa, através de nós, realizar a vontade perfeita do Pai. Se temos o Espírito, nós temos condições. Se temos o Espírito, nós temos força. Se temos o Espírito, nós temos poder para realizar o propósito de Deus em nossas vidas. E ele especifica aqui o propósito, quando ele diz: e ser-me-eis testemunhas. Quer que cada um de nós, independente de uma outra missão que você tenha, mas você tem que testemunhar sobre Jesus, sobre a sua bondade, sobre o seu sacrifício, sobre a sua morte, a sua ressurreição e o propósito para o qual ele fez isso, que é de nos alcançar e nos tornar filhos de Deus. Porque é o que a sua palavra declara, que nós receberemos poder do Espírito Santo para ser testemunha. Ou seja, o Senhor foi, mas Ele não nos deixou só. Nós temos ajuda, nós temos o Senhor em nossas vidas através do Espírito Santo. E Ele não apenas está, mas Ele permanecerá conosco. Ele é o responsável, Ele é aquele que nos levará para a presença do Pai. Ou seja, Ele também cumprirá o seu propósito na igreja e nas nossas vidas. Quero concluir dizendo o seguinte: benefícios ganhos e doados não aos que têm uma religião. Não, mas eu tenho uma igreja, eu sou de uma igreja, eu sou de uma religião. Esses benefícios não são para quem é religioso. Esses benefícios, essas bênçãos alcançadas com a morte e a ressurreição de Cristo, são para aqueles que têm comunhão com Ele, para aqueles que buscam com Ele relacionamento, para aqueles que não apenas conhecem os direitos, os benefícios que têm, mas que o buscam diretamente na fonte, com Cristo, através do relacionamento, através da comunhão, através da oração, através da palavra de Deus, da leitura. É necessário que tenhamos intimidade com Ele. Estejamos próximos, sejamos íntimos, reconheçamos a sua voz, para que possamos cumprir o propósito que Ele tem nos dado. Temos que passar de uma religião para uma relação com Jesus. Termos relacionamento com Ele. Em outras palavras, querido, talvez eu esteja falando sobre esses benefícios e você não os possua, porque são benefícios adquiridos e eles foram dados como herança. Mas a herança é para aqueles que são filhos. E a palavra de Deus nos diz que quando nós conhecemos Cristo, é nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então não apenas basta ouvir falar sobre Ele, não apenas basta conhecer a história de Jesus. É necessário ter esse encontro pessoal com Ele, para que de fato seja feito, se torne, pelo poder de Deus, filho de Deus. Após ser filho, você tem direitos,
Você tem herança e você pode usufruir desses direitos e herança. Tudo aquilo que nós estamos vendo ser encenado hoje tem um propósito. Que você não apenas, talvez veja de uma forma mais visível aquilo que é descrito na Bíblia, mas o propósito é que você tenha um encontro pessoal com Cristo. Que você abra o seu coração, que você declare: Senhor, eu não te conhecia, ou apenas te conhecia de ouvir falar, mas eu quero um relacionamento, eu quero uma experiência contigo. Eu quero sentir o amor de Deus manifestado através de ti, na minha vida também, para que eu possa saber qual é o meu propósito. Esse é o propósito do que está sendo feito, é que você conheça um pouco mais sobre Cristo, mas principalmente que você permita que Ele toque o teu coração, a ponto de você dizer: eu quero esse Senhor na minha vida também. Que o Senhor te guarde e que o Senhor te mantenha vivo para encontrar-se com Ele nos ares, como Ele tem prometido. Vamos orar. Senhor, louvo o teu nome grato pela grande bênção de te conhecer, sabendo, ó Pai, que esse privilégio é dado a cada um de nós, que temos vida. Aqueles que partiram, ó Deus, não podem mais. Se eles não te conheceram em vida, eles não poderão te reconhecer, ó Deus, pós-morte. Mas nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui ainda presenciando os teus feitos, sentindo, ó Deus, a tua bondade sobre as nossas vidas, e queremos algo mais. Queremos ter relacionamento contigo. Abençoa, ó Deus, a cada um dos que ouvem essa palavra. Que cada um de nós, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, que não apenas habita, mas está, ó Deus, sobre toda a carne. Que essas palavras encontrem em nosso coração terreno fértil, para que ela seja, ó Deus, fecundada, e venha, ó Deus, após ser semeada, multiplicar-se, tornar a dar e produzir frutos em nossas vidas. É pelo que eu oro, é pelo que eu te agradeço, pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Era de manhã, quando as irmãs
vive! Ele vive! Ele vive! Ele vive! Celebrai a Cristo, Fique em pé, celebrai. igreja! Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Hey! Celebrai a Cristo, celebrai. E ao terceiro dia, Ressuscitou.